Olá, como vamos, meus irmãos? Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, sempre buscando os ensinamentos de Emmanuel com Chico Xavier e tentando encontrar o caminho certo para captar a sintonia dos amigos espirituais que nos protegem, nos guardam e nos orientam. Portanto, estamos certos de que Jesus, nosso Mestre, há de nos enviar esses amigos para nos ajudar nos estudos deste dia. Vamos, portanto, ver essa lição do livro Pão Nosso, da coleção Fonte Viva, a coleção que nós viemos estudando já há algum tempo e que está à disposição de vocês todos no YouTube, sempre tratando de assuntos muito importantes da doutrina espírita, segundo a ótica do nosso irmão e companheiro Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, estudando os livros da coleção Fonte Viva. Hoje, portanto, como falamos, vamos estudar o Pão Nosso. E a lição é a número 60, Lógica da Providência. Depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Paulo, Hebreus 10, 32. Emmanuel já nos destaca com esse versículo a necessidade de sermos iluminados para suportarmos as dificuldades, as aflições. Porque, como diz Emmanuel lá no final, ninguém entrega um barco a uma criança para fazer uma travessia perigosa, uma travessia difícil, carregando dificuldades. Portanto, quando nós temos dificuldades, é quando mais nós precisamos estar firmes nos nossos propósitos, de nos ligarmos a Jesus, o dínamo sublime, a Ele, sim, que nos dá fortaleza, que nos aumenta a fé, que nos dá certeza de que vamos alcançar o porto seguro. Portanto, vamos sempre nos ligar a Jesus em qualquer circunstância, porque sobrevindo à dificuldade, nós estaremos seguros. Temos que estar certos disso, sempre muito certos dessa verdade. Quando estamos com Jesus, como ele mesmo disse, o perigo se torna menor, o peso é menor. Segue comigo, Jesus nos disse: vinde a mim, todos vós sobrecarregados, que eu vos aliviareis. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, pois que meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O fardo com Jesus é leve e o jugo é suave, ele disse. Portanto, na dificuldade, se estivermos com Jesus, e o mundo de provas e expiações está aqui a nos mostrar que a cada passo a dificuldade se apresenta. Não que nós sejamos dignos apenas de dificuldade, porém, somos espíritos ainda necessitados das dificuldades para progredirmos. Portanto, estamos num planeta de provas e expiações. E precisamos de Jesus para nos fortalecer, dos amigos espirituais para nos orientar, porque somos ainda qual crianças. Ainda não podemos pegar o barco da nossa vida e dirigi-lo sozinhos. Essa é a nossa realidade. Então temos que seguir e saber que Jesus é o nosso companheiro. Ele é o nosso porto seguro. Vamos começar com Emmanuel, então, que nos diz sobre essa lição? Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores.
como falamos, o sofrimento existe por essa razão, porque precisamos ter o sofrimento para entendermos que ainda não temos condições de nos orientar sozinhos. Não temos essa condição, não podemos encaminhar o nosso barco, o barco da nossa vida a porto seguro, se não tivermos a presença constante dos amigos espirituais e, sobretudo, a presença inequívoca do nosso Mestre Jesus, que está sempre conosco e que não nos abandona nunca. Portanto, os cultivadores da fé sincera, sempre, quando buscamos a fé sincera, o mundo nos vê à conta de grandes sofredores. Muitas pessoas, inclusive, vêm comentar Emmanuel a seguir, fogem dos ensinamentos do Cristo porque dizem que é um ensinamento para pessoas que querem sofrer. Eles dão essa desculpa. Na verdade, é uma desculpa para não se submeter aos compromissos que a lei nos impõe, a lei de Deus nos impõe de que temos compromissos a respeito das leis divinas, e essas leis são imutáveis e temos que segui-las. Se nós não seguirmos as leis que governam a nossa vida, nós simplesmente vamos ter problemas maiores, porque nós estamos acumulando um problema em cima do outro, porque estamos aviltando as leis, derrogando as leis a nosso bel prazer, quando, na verdade, elas não podem ser derrogadas. Elas simplesmente são imutáveis, e como elas são imutáveis, nós não podemos modificá-las. E quando nós vamos contra elas, nós estamos infringindo as leis divinas e ganhando em contraposição um compromisso perante essas leis que teremos que reparar em algum tempo. E se nós vamos contra muitas dessas leis, nós vamos somando compromissos e multiplicando responsabilidades. Somos responsáveis pelos nossos atos, palavras, ações, tudo aquilo que nós fazemos, pensamentos. E quando nós agimos contra as leis, nós estamos assumindo um compromisso. E nós sabemos que as dificuldades existem e que temos que ter a segurança da fé viva. Prosseguindo com Emmanuel. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum através de traços bizarros da fantasia exterior. Se apresentam de maneira vil, inoportuna, sem pensar por um momento sequer que ele é um espírito eterno. Ele não é um corpo ambulante. Ele é um corpo que, na verdade, veste um espírito imortal. E quando ele não tem essa consciência, difícil fica para esta pessoa conseguir enxergar as glórias de Deus. Ele não enxerga, ele não consegue ainda enxergar. Por isso, ele é um candidato às dificuldades bem sofridas, porque ele busca esse sofrimento, né? Ele não consegue entender pela sua ignorância, por desconhecer as leis, porque, na verdade, essas leis, como dizem os espíritos superiores, respondendo a Kardec, essas leis estão inscritas na nossa consciência. Nós não podemos alegar ignorância em relação a elas. Nós as conhecemos porque estão dentro de nós. Intimamente, nós conhecemos as leis de Deus. Portanto, a ignorância não nos livra da responsabilidade. E os fúteis exibem-se espetacularmente na vida, levam a vida, como se diz, na flauta, através de traços bizarros da fantasia exterior.
traços bizarros da fantasia exterior, aquilo que eles aparentam exteriormente e mostram que, na verdade, eles são pessoas fúteis, né? Todavia, diz Emmanuel, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. Ou seja, eles chegam perto das verdades celestes, mas ainda não adquiriram acesso às alegrias permanentes da espiritualidade. Eles não têm a fé sincera, ainda não despertaram para as coisas do Pai. Então, eles atravessam neste momento, quando eles ainda são muito incipientes, falando em termos espirituais, incipientes, eles atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. Eles ficam em situação sempre difícil, porque não acreditam, não estão seguros na presença de Deus em si mesmo, a presença de Jesus em seus caminhos. Ele não tem essa presença consciente de que Jesus é o seu companheiro, ele não tem essa consciência, e se coloca numa situação de abatimento e taciturnidade, tristeza, vai se abatendo, envelhece espiritualmente. Pode ser até que não envelheça ainda fisicamente, mas quantos jovens nós vemos com o espírito envelhecido? Porque eles não encontraram ainda essa alegria de viver. E a alegria de viver só encontramos quando encontramos a verdadeira luz, que é Jesus, é a luz desse mundo. Se nós não entendermos essa realidade, nós vamos sentir muita dificuldade em caminhar. Diz Emmanuel, quando chegarmos ao momento da dificuldade ainda não despertos, entramos num abatimento e numa tristeza, taciturnidade, ou seja, caído na vida e diante da vida, e diante de todos, né? Então, prossegue Emmanuel, o fenômeno, entretanto, é natural, acontece naturalmente. Por quê? Porquanto haverá sempre ponderação após a loucura. Após a loucura, as pessoas ficam meio que abobadas, assim. Por que aconteceu isso? 1000 interrogações. E também há o remorso depois do desregramento. Quando as pessoas entram no mundo como se a vida não fosse para ele um parque de diversões, quando ele cai na realidade que o mundo não é um parque de diversões, realmente ele entra num processo de remorso após esse desregramento. Ele simplesmente ele desaba, ele se abate, porque ele não consegue entender como ele chegou àquele ponto se ele estava num parque de diversões. Para ele seria um parque de diversões. E a dificuldade está ainda maior, porque ele não encontrou ainda o mestre não vê o mestre em seu caminho. Ele não consegue enxergar o mestre como aqueles homens que entraram com Jesus ressuscitado no caminho de Emaús. Ele via o homem, mas não via o mestre. Eles viam o homem, mas não viam o mestre. É preciso que esse despertamento, que alguma coisa se faça de muito grande para que eles despertem. E esse despertamento, mais cedo ou mais tarde, é da lei, é da vida, vai acontecer, porque o progresso é da lei, né? Portanto, após o desregramento, muito remorso. E prossegue Emmanuel, o problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos.
A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. Realmente, o ser humano não compreende como o pai pode ser tão misericordioso, porque os filhos geralmente são muito ingratos, mas o pai sempre nos dá, porque o pai nos ama infinitamente e permanentemente. Então, por mais que nós sejamos desarrazoados, nós sempre estamos recebendo o apoio, o amparo, a proteção celestial de Deus, de Jesus, dos amigos espirituais. Nós nunca estamos abandonados, porque o Pai jamais abandona nenhum de seus filhos. Lembra-se de quando Jesus disse aos apóstolos: se 99 das 100 ovelhas que tenho, uma delas, se eu ficar com 99 e uma delas se perder, eu vou deixar as 99 e vou buscar a que se perdeu para trazê-la de volta ao rebanho. Portanto, ele há sempre de buscar aquela que se perdeu. Nunca ele vai deixar que um filho de Deus, irmão em Deus, se perca, que é um filho muito amado. Então, há de voltar ao rebanho. Assim disse Jesus. Portanto, a misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O homem ainda é pequeno demais para entender essa misericórdia. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes, somente depois de serem iluminados. É o que nós tínhamos comentado antes. Se eu não conheço ainda a maneira como eu posso dirigir o barco, como Emmanuel nos fala e vai falar ao final, se eu não sei, seríamos como crianças dirigindo esse barco. Nós não poderíamos entregar a direção de absolutamente nada a quem não conhece aquele objeto, aquele propósito, o fim a que se destina aquele objeto, aquele propósito. Se eu não conheço como se movimenta, como produz, como trabalha um determinado motor, como eu vou mexer naquele motor? Como eu vou tentar trabalhar com ele se eu não sei sequer para que ele serve? Então, Emmanuel nos deu o exemplo do barco que tem que ir ao seu porto, mas ele precisa chegar seguro, ao porto seguro. E para isso, o porto seguro é Jesus. Quem não conhece Jesus realmente ficará sempre esperando encontrar esse momento e sofrendo até que ele desperta e ele vai aguentar a dificuldade com fortaleza. Portanto, o Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Eles têm que aprender essa lição. Ver com o Espírito eterno. Nascer-lhes-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Nascer-lhes-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo. Ele precisa triunfar, mas ele precisa da força nesse combate das aflições. E ele há de vencer, sim, com Deus, com Jesus, com a força espiritual que nos comanda no sentido de nos orienta, nos guia. E Emmanuel termina dizendo: os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Ainda não conhece Jesus, é frívolo, oportunista, é como o galho seco. Os espíritos nobres que suportam as tormentas do caminho terrestre sabem disso. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações.
Só Jesus no nosso caminho. Portanto, diz Emmanuel, ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Portanto, precisamos estar preparados para dirigir o barco da nossa existência. Obrigada, Jesus, obrigada, Emmanuel, obrigada, Chico Xavier. Até a próxima semana, se Deus quiser.